Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que, além de tudo, vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? Olha só, o WhatsApp se tornou uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, tanto na vida particular como no trabalho. Mas é preciso ficar atento a algumas regras de comportamento para enviar e também para receber mensagens. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Ana Tomazelli, ela que é mentora de carreiras. Olá, Ana Tomazelli, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la aqui no programa Entrevista Especial. Pois não? Oi, Kleber, que alegria! Eu que estou muito feliz de falar desse assunto que está fazendo muito sucesso para o bem e para o mal, viu? Olha, a rede social está bastante dividida, se gosta ou se não gosta do WhatsApp. Vai ser ótimo conversar. Verdade. E por isso é tão importante a participação de profissionais especialistas como você, Ana. E olha só, como eu disse no começo, o WhatsApp é uma ferramenta fundamental hoje. Ninguém mais vive sem. Mas é preciso ficar atento a algumas regras para essa comunicação, para que ela seja mais eficiente e diminua aí a margem de ruído. Queria que você falasse mais sobre essa preocupação, Ana. Perfeito. Acho que eu vou começar pelo básico para a gente fazer os combinados iniciais. Primeiro, quando você for escrever sempre textos curtos, objetivos, diretos, dizendo o que você está pedindo e, de preferência, qual é o prazo que você espera que aquela outra pessoa te entregue também. Então, nada de mandar "Oi, tudo bem?" e esperar a pessoa responder. Seja mais objetiva, faça ali um pequeno agradecimento no final e, obviamente, espere essa resposta. Dê sempre preferência para o texto. Segunda coisa, cuidado com áudio, principalmente com áudios longos, onde você vai pensar na hora de gravar. Gente, vamos pensar antes de gravar o áudio. E vale a mesma coisa do texto. Vai lá e diz: olha, oi fulano, tudo bem? É bom explicar por que você está gravando um áudio, porque às vezes você está de fato numa impossibilidade de digitar, mas a gente também já tem recurso para resolver isso. Só que a coisa no áudio, Kleber, é o seguinte: seria muito importante perguntar se quem vai receber o áudio está podendo ouvir. Porque muitas vezes a gente manda o áudio, não checa se a pessoa pode ouvir, quer uma resposta na hora e aí a comunicação vai ficando muito truncada. Eu começaria por essas duas dicas. Muito legal, e vamos então falar cada uma delas detalhadamente. Primeiro, chama atenção que o brasileiro envia muitos áudios. Olha só, um levantamento mostra que a quantidade desse tipo de mensagem no nosso país é, em média, 4 vezes maior do que em outros lugares do mundo. Então, Ana, por que o brasileiro gosta tanto de áudios? Olha, a gente pode fazer uma análise assim, mais de senso comum, menos científica, dizendo que a gente gosta de falar, gosta de conversar, mas também o que eu tenho observado é que a correria do dia a dia e a velocidade com que a gente precisa fazer as coisas, de fato, né, quem nunca começou um áudio dizendo: vou mandar um áudio aqui que é mais fácil. E aí a gente precisa se perguntar: mais fácil para quem? Então, acho que tem essa primeira circunstância que a gente precisa observar, mas também, Kleber, tem uma coisa que é o áudio, ele acabou substituindo, muitas vezes, o que seria uma reunião, o que seria um cafezinho. Então, quando a gente trabalhava presencialmente nos escritórios ou nos espaços, era mais fácil, você não precisava mandar um áudio, você chegava ali na mesa da pessoa ou chamava ela no ramal e vocês acabavam conversando. E o que a gente tem percebido é que nos trabalhos híbridos e remotos, o áudio do WhatsApp está cumprindo um pouco essa função. A função do cafezinho, do pequeno recado ou daquele pedido um pouco mais imediato ali para o mesmo dia e que vai fugir das ferramentas mais tradicionais ou mais formais que a empresa vai escolher usar dentro da estrutura. O WhatsApp está sempre correndo por fora, viu, Kleber? Olha, já que a gente gosta tanto de áudio assim, existem ocasiões mais adequadas e outras menos adequadas para se enviar um áudio, Ana?
Ah, boa pergunta. Olha, eu vou começar pelas mais adequadas, tá? O que a gente tem percebido é que, por exemplo, quando a gente está falando de um assunto que precisa ser um pouco mais explicado, que tem um pouco mais de detalhe emocional, ou quando é um assunto um pouco mais sensível, esse áudio ele pode ser muito bem-vindo. Então, na minha relação, por exemplo, com os meus alunos, com os meus mentorados, mesmo com os meus pacientes, né, com os meus clientes, às vezes é muito produtivo e eu digo, olha, pode me mandar um áudio, eu trabalho com saúde mental. Então, olha, pode me mandar um áudio, porque muitas vezes, Kleber, só o ato de falar e de você ter ali um lugar que você sabe que você tem com quem falar, isso já alivia muito a angústia que muitas vezes a gente está sentindo. E aí, as não adequadas, eu acho que não perguntar se a pessoa pode ouvir, então, mandar de um jeito que você não checa a disponibilidade da outra pessoa e aí você vai exigir. Outra coisa não adequada é uma situação em que você precisa debater algo ou que é um assunto sensível no sentido da discussão. Eu acho que uma coisa muito importante é não briguem pelo WhatsApp, cuidado com os grupos, e muito importante. Então, se é um assunto sensível, é desconfortável, é uma conversa difícil, prefira encontrar pessoalmente ou prefira telefonar ou mesmo uma chamada de vídeo. Acho que essa seria a mais inadequada de todas. E, claro, mensagens de foro íntimo, obviamente, sem a outra pessoa estar num consenso, né, ou concordar em receber isso também. Isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Olha, você já falou um pouquinho no começo, mas eu queria voltar para enfatizar. Em relação ao tamanho das mensagens, tanto de texto quanto de áudio, mensagens muito grandes devem ser evitadas, né, Ana? Devem ser evitadas, principalmente se elas não forem combinadas, Kleber. Eu acho que esse é o principal. Devem ser evitadas, primeiro porque ainda que tenha o recurso de acelerar esse áudio, esse recurso, ele rouba muito da informação, ele rouba daquela emoção que está ali e a gente vai entrando em lugares muito automáticos e perigosos que treinam o nosso cérebro cada vez mais para essa velocidade e é muito perigoso a gente perder capacidade cognitiva na hora de interagir com outras pessoas desse jeito que a gente está fazendo aqui agora. Então, talvez se eu estivesse falando muito devagar, Kleber, eu não sei se você acelera áudio de WhatsApp, mas talvez você procurasse um botão de acelerar em mim. Então, acho que isso é muito importante da gente compreender. E eu acho que também a gente precisa entender que as pessoas, principalmente se não estamos falando ao mesmo tempo, elas estão em tempos diferentes, portanto, em situações diferentes, espaços diferentes. Então, o WhatsApp é de mensagem instantânea. A disponibilidade da outra pessoa, não. Então, a gente precisa aprender a respeitar isso também. Em relação ao texto, o que as pessoas devem ficar atentas? Principalmente a escolha das palavras e até o uso de gírias, Ana. Pois é, Kleber, eu acho que vai depender bastante, assim, né? Acho que isso é muito importante. Vai depender muito do contexto e com quem você está conversando. Se você está num contexto de trabalho mais formal, mesmo que você tenha um pouco mais de intimidade, faça sempre a opção por ter uma linguagem um pouco mais cuidadosa, evite gírias, evite muito desenho, os stickers, né? As figurinhas que estão tão famosas agora. Isso pode levar a uma percepção, assim, de pouca formalidade, pouca autoridade e até pouca seriedade também. Então, prefira sempre as palavras e, de preferência, Kleber, escritas corretamente. Cuidado com a armadilha de ficar abreviando tudo e fazendo tudo desse jeito, dessa linguagem um pouco mais rápida, porque isso pode, inclusive, fazer a sua reputação não ficar tão boa assim no mercado de trabalho. Mas se a gente está falando de uma conversa um pouco mais pessoal ou com um pouco mais de intimidade, daí sim, acho que recursos visuais são muito bem-vindos para a gente expressar sensações que nem sempre as palavras conseguem levar adiante, mas sempre com muita atenção. Olha, muito importante esse alerta aí que você fez das abreviações e das figurinhas, porque as pessoas acabam se acostumando tanto que tem dificuldade para diferenciar um ambiente mais intimista, mais familiar, de um corporativo. Isso é um risco, né, Ana? Sim, é muito comum, Kleber, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de relacionamentos profissionais entre as gerações, que essas intimidades e essas formas, elas se confundam. Porque, claro, isso é uma coisa que eu vivo também na minha casa, tenho filhos jovens, e aí a gente sempre insistiu muito para escrever mais corretamente, contando para eles que isso é um treino. Então, quando a gente escreve ou quando a gente faz qualquer ato que vai ser um pouco mais cerebral, a gente está treinando o nosso cérebro
para ficar automático naquilo. Então, quando a gente fica automático, isso pode dar um monte de ruído, um monte de mal entendido. E eu queria chamar muito a atenção para isso, Kleber, para todo mundo tomar bastante cuidado, no ambiente de trabalho ou não. Cuidado com os mal entendidos, porque hoje em dia, Kleber, escrever é o novo falar e o ler é o novo ouvir, no fim das contas, né? Muito legal essa dica. E agora eu quero que você fale dos famosos grupos. Hoje as pessoas fazem parte de muitos grupos. Quais os cuidados que devem ser tomados e os erros mais comuns que você vê nesses grupos? Tanto aquelas pessoas que participam assiduamente, até exageradamente, como aquelas que nunca participam. O que deve ser prioridade? Quais as dicas que você dá? Kleber, essa pergunta ela é uma pergunta de $1 milhão. Assim, quem nunca entrou num grupo que atire a primeira pedra, ou quem nunca foi colocado num grupo sem a própria vontade, né, contra a própria vontade, que atire a primeira pedra. Bom, muito importante sobre grupos. Primeiro, você precisa analisar se de fato você precisa estar ali por qualquer razão. Seja ela uma razão um pouco mais funcional, que você precise fazer alguma coisa, ou uma função um pouco mais emocional, quando a gente fala um pouquinho ali de grupos de família. Mas o mais importante não fique em lugar nenhum em que realmente você não se sinta confortável. Esse é o primordial. E procure entender qual é a sua função ali, qual é o seu papel ali. Você é uma pessoa que vai liderar uma conversa, você vai contribuir, você vai receber ou não, você está só de ouvinte ou de espectador. Então, entender um pouco essa função, porque também precisa entender qual é a expectativa das outras pessoas naquele grupo e em relação a você, para que isso não gere frustrações. E grupo está virando uma coisa tão importante que agora a gente já tem uma função de gestor de comunidades, que, claro, vai fazer gestão de comunidades de uma maneira mais ampla, mas grupos de WhatsApp é uma delas. Agora, o principal, Kleber, é muito cuidado, prestem atenção na hora de mandar as mensagens, principalmente para não confundir grupo de trabalho com grupo pessoal. Vejo gente aí mandando mensagem mais íntima, mandando fotos, inclusive, em grupos que são de trabalho, por exemplo, e antes não tinha a função de apagar, né? Depois que a função de apagar apareceu, melhorou um pouco, mas ainda assim, isso pode causar constrangimento, porque você pode não ver na hora. Então, tem que tomar muito cuidado e cuidado, claro, com esse automático que a gente vai vivendo, porque pode dar ruído também. Legal. E os emojis, que também são muito utilizados e já viraram parte do nosso vocabulário, eles são bem-vindos? Eles são bem-vindos quando eles são um recurso adicional para expressar uma emoção naquilo que você está dizendo. Então, tem que olhar bastante para o contexto. Agora, se você é uma pessoa que só responde com emoji, só responde com figurinha, isso pode sinalizar uma dificuldade de sustentar ali uma conversa e a pessoa do outro lado pode, inclusive, sentir que você não está tão interessado, não está tão engajado assim, porque é mais fácil bater ali uma palminha, né? Ou mandar ali um beijinho, uma piscadinha, do que efetivamente se engajar numa conversa que vai demonstrar interesse pela outra pessoa. Então, eles são bem-vindos dentro de um contexto, mas com bastante cuidado. Outra coisa que você já falou, mas eu queria que você enfatizasse fotos e vídeos. E que circunstâncias também devem ser enviadas, especialmente em um grupo? Pois é. Aí vai depender desse grupo, né? Se esse grupo for um grupo de trabalho, é muito importante que essa mídia, né, essa foto ou esse vídeo, tenha uma função, que ela vá servir a um propósito no sentido de, olha, vocês precisam ver isso ou vamos discutir esse assunto. Claro, num lugar ali onde tem um pouco mais de amizade, vai acontecer, né, um vídeo mais engraçado, olha que interessante que eu vi na internet, mas sempre tomar cuidado com quem é que está recebendo. Então, isso aqui que eu vou mandar, isso ofende alguém? Isso aqui tem alguma condição que pode levar a gente para uma discussão um pouco mais sensível? Isso aqui pode ser entendido de uma maneira errada? Isso aqui tem algum preconceito aqui dentro? Então, essa é uma reflexão importante também de fazer. E, claro, Kleber, também pensar que nem todo mundo vai ter um telefone ali que pode receber as mídias, armazenar e etc. E nem sempre a pessoa também consegue receber. Então, cuidado em mandar mídias mais longas, né? Ou arquivos muito pesados, porque pode ser que a pessoa do outro lado também não consiga receber. Olha, Ana, gostei muito dessa conversa. Eu mesmo agora vou fazer uma carinha de felicidade, de alegria, praticamente um emoji aqui para a câmera. Nós acabamos de conversar com a Ana Tomazelli, ela que é mentora de carreira. Ana, obrigado por essa participação e essas dicas tão valiosas.
Eu que agradeço, Kleber. A gente está elaborando um manual definitivo para o uso do WhatsApp com 16 dicas muito preciosas e eu quero que virem 32, 45, porque o principal é você combinar com as pessoas como é que você vai se comunicar com elas e, principalmente, como é que você gosta que se comuniquem com você. Isso, para mim, é o princípio fundamental da etiqueta e do bom relacionamento. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço. É isso aí, o programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!